Bom dia a todos, eu me chamo Gabriel Brenner, eu sou aluno de mestrado em Biotecnologia e Biociência aplicada à Farmácia pelo Unesp, sobre orientação do professor Daniele Pedroli, e hoje vou apresentar parte do meu projeto, chamado Design e Análise em Sílico de um biosensor do tipo Road Switch para a detecção do SARS-CoV-2. Começando então por uma breve introdução, os coronaviridae são um grupo de vírus de RNA de fita simples positivo, e geralmente tem um genoma entre 27 e 32 kilobases, sendo considerados um dos grupos de vírus de RNA com maior genoma conhecido. Eles recebem este nome devido à similaridade do formato do vírus com uma coroa solar. Aqui numa imagem de microscopia do vírus, então, nós podemos observar a proteína spike ao redor do vírus formando esse halo, que acaba se assemelhando bastante com a imagem de uma coroa solar, como vista aqui à direita. Os principais expoentes desse grupo são o MERS-CoV, o SARS-CoV-1 e o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2, então, como todos já sabemos, é o agente patogênico da Covid-19, que é uma doença infecciosa e pandêmica. Ao redor do mundo, então, já ocorreram mais de 450 milhões de casos e mais de 6 milhões de mortes. Já no Brasil, já ocorreram mais de 29 milhões de casos e mais de 650 mil mortes. Porém, esses dados apresentam alguns problemas, pois estima-se que durante 2020 e 2021 houve uma subnotificação de 70% dos casos graves de Covid-19 e de 38% dos óbitos, podendo ser ainda maior, então, para os casos assintomáticos devido à dificuldade para uh, identificar esses casos. E esses dados foram obtidos através da análise de dados do CDEP-Gripe, onde foi analisada a quantidade de casos de SARS nos anos anteriores à pandemia, com os dados dos anos de 2020 e 2021. O excesso desse número de casos seria equivalente a essa subnotificação. Essa subnotificação pode se dar por diversos motivos, como o baixo número de testes realizados no país, a limitação da quantidade de testes disponíveis devido à falta de insumos, que ocorreu bastante durante 2020 e o início de 2021, e a capacidade limitada de maquinário e mão de obra. O padrão ouro para o diagnóstico do SARS-CoV-2 é o PCR em tempo real. Porém, esse tipo de teste apresenta alguns problemas, como uma demora para a obtenção do resultado, necessidade de mão de obra especializada para realizar esse teste, e o alto custo dos insumos e dos equipamentos, tendo como um dos maiores expoentes desse alto custo o termosifador, que é um equipamento extremamente caro. Uma alternativa, então, para esse diagnóstico seria a utilização dos biosensores do tipo Toll Switch, que são biosensores capazes de alternar entre duas estruturas, uma que previne a expressão de uma proteína, alvo, e outra que, após a ligação de RNA cognato, promove a expressão dessa proteína. Ele é dividido em duas partes, sendo uma dessas partes o switch, que é formado por um gene de interesse, uma sequência que forma um hairpin, que sequestra o sítio de ligação do ribossomo e o códon inicial deste gene, e uma sequência de ancoragem para a RNA trigger. Aqui na imagem, então, nós podemos observar o A e o B, que são a sequência cognato ou RNA trigger, sendo assim a sequência de ancoragem, o RBS e o códon inicial do gene, juntamente com um linker para ligar no gene. Já o RNA trigger é uma sequência de RNA de fita simples, capaz de se ligar ao RNA switch e desestruturar a hairpin. Essa sequência não possui nenhum pré-requisito, podendo ser qualquer sequência de RNA, como o caso deste estudo, que será utilizado uma parte do vírus SARS-CoV-2. O funcionamento desse Toll Switch, então, o RNA switch mantém a transcrição do gene repórter reprimida até que o trigger seja adicionado à reação. Como mostrado aqui na imagem, então, o RNA trigger se pareia com o RNA switch na sequência de ancoragem, desestruturando o hairpin e possibilitando a expressão desse gene, devido à liberação tanto do RBS e do códon inicial. Para aplicar, então, esse RNA switch em um kit diagnóstico, o circuito sintético seria adicionado a uma mistura pronta para expressão gênica in vitro cell-free, onde essa mistura possui um extrato de Escherichia coli, que possui todos os componentes necessários para a expressão gênica, sem a necessidade de uma célula-alvo para ocorrer essa reação. Essa mistura, então, vai ser dissolvida em papel filtro e liofilizada, possibilitando, assim, o transporte e o armazenamento desse sistema por mais tempo. E a aplicação da mostra viral vai reidratar a mistura, possibilitando a transcrição e a tradução do sistema in vitro do sistema para a realização do teste. Os objetivos desse estudo foram, então, identificação de alvos conservados no genoma do SARS-CoV-2, seleção dos alvos para o Toll Switch, desenho dos biosensores e o teste in sílico dos biosensores. A metodologia empregada, então, para realizar esse teste foi
Primeiramente, foram avaliadas diversas cepas do SARS-CoV-2 encontradas na América Latina para identificar qualquer mutação que ocorreu entre essas cepas. Posteriormente, então, foi realizado o alinhamento com sequências SARS-CoV-1, MERS-CoV e com SARS-CoV-2 para identificar áreas onde há sobreposição desse genoma, que são áreas onde pode ocorrer uma reação cruzada no teste. Para a seleção das áreas de interesse, então, após os alinhamentos, foi realizada uma análise bibliográfica para identificar áreas do genoma do SARS-CoV-2 que codificam genes, que são áreas geralmente mais conservadas no vírus, sendo melhor assim dando para um teste que dure mais tempo, sem precisar de ser refeito. E posteriormente um BLAST para confirmação dessa área de interesse. Já no design, para o design dos biosensores, foi utilizado o pacote design e análise de RNAs no PEC, a partir de um script desenvolvido especificamente para esse tipo de biosensor. Aqui, então, nós podemos observar a estrutura alvo que o NUPEC vai desenhar utilizando esse script. Para a análise em sílico dos biosensores, foram realizadas diversas análises dos suítes desenhados através do software RBS Calculator, do Salislab. Esses pontos que foram analisados vão ser abordados posteriormente durante os resultados. Já os resultados adquiridos após essas análises foram, primeiramente, um alinhamento das sequências, onde foi possível identificar diversas mutações entre as cepas de SARS-CoV-2 encontradas na América Latina. Aqui tem uma imagem, então, mostrando algumas dessas mutações que foram encontradas. E o alinhamento com outros coronavírus, que possibilitou identificar áreas conservadas de genomas entre esses vírus, possibilitando-se, então, excluir essas áreas para não ocorrer a reação cruzada entre os testes, entre os vírus durante o teste. Aqui, então, está a seleção dos alvos de interesse, onde foram selecionados 15 alvos após o alinhamento de genoma. Foram priorizadas áreas que codificam proteínas, como dito anteriormente, são áreas mais conservadas, onde não havia ocorrência de mutação entre as cepas do SARS-CoV-2 e áreas onde não ocorria a sobreposição do genoma do SARS-CoV-2 com os outros vírus. Para o design em sílico dos biosensores, então, foram desenhados 2 suítes para cada alvo. Aqui, então, nessa imagem, ao lado de cada biosensor está uma escala com a probabilidade do equilíbrio da ligação. Quanto maior o número na escala, maior a probabilidade dessa ligação ocorrer em vivo. O A mostra o formato alvo dos suítes, o B o formato obtido pelo suíte 7B, o C o suíte 8B e o D o suíte 13A, que foram os suítes que apresentaram um melhor desempenho durante as análises. Análise ciclo dos biosensores, então, onde foram avaliadas a taxa de tradução e a energia estimada para a ligação do ribossomo em cada um dos suítes desenhados. Nessa tabela, então, o TT off-on se refere à taxa de tradução quando desativado no off ou ativado no on, e o delta GT off-on se refere à energia para a ligação dos ribossomos no desativado ou ativado também. Aqui, então, na taxa de tradução no off, nós podemos observar um número muito baixo, o que é uma coisa positiva, pois mostra que há pouco escape da expressão gênica enquanto o vírus está no estado off. A energia para a ligação do ribossomo está positiva, o que também é uma coisa boa, pois dificulta a ligação do ribossomo enquanto o switch está no formato off, o que impossibilita, então, o vazamento da expressão. A taxa de tradução no estado on, nós podemos observar um aumento bem significativo, o que é uma coisa positiva, pois após ativado o switch mostra então um alto nível de expressão, e a energia para a ligação do ribossomo está negativa, o que também é uma coisa positiva, pois facilita então a ligação do ribossomo para a expressão desse gene. Após a construção dos primeiros biosensores, foram construídos mais 10 suítes para os 3 alvos com os melhores resultados, utilizando um novo script, dessa vez otimizado. Então, aqui a taxa de tradução dos suítes está ainda menor. Eu peguei novamente o melhor resultado de cada um dos suítes, de cada um dos 3 suítes base, que foram desenhados os novos 10. Aqui, então, nós podemos ter uma taxa de tradução ainda menor, quando comparados com o suíte anterior, o que é uma coisa positiva, pois mostra que o suíte está mais estável na sua forma desligada, o que também pode ser observado devido à taxa de energia da ligação de ribossomo, que está extremamente maior, dificultando ainda mais, então, essa ligação de ribossomo quando comparado com o suíte anterior. A taxa de tradução no on, então, está significativamente maior também do que a anterior, como nós podemos observar, chegando a 5 vezes mais em alguns casos.
o que também é uma coisa positiva, pois mostra a expressão ainda maior agora com esse switch novo. O delta GT está novamente negativo, também com um número bem inferior ao anterior, o que é uma coisa que mostra que mostra novamente um resultado positivo para esses novos switches. Os próximos passos, então, agora, após o desenho desse switch, são o desenho dos óligos contendo switch-alvo para clonagem em plasmídio contendo gene reporter, que vai ser posteriormente clonado em Escherichia coli para propagação desses plasmídios. Nós podemos ter um maior número de plasmídio para realizar os testes de funcionalidade dos switches in vitro. Eu gostaria de agradecer ao Unesp, ao Simbio Araraquara e à FAPESP pelo fomento e a oportunidade de realizar este trabalho. Muito obrigado. Olá, meu nome é Janaína Magalhães Campos do Vale, sou mestranda da Universidade Federal da Bahia, no qual desenvolvo um projeto com o título Otimização da obtenção e citotoxicidade de óleos fixos de Eleocarpus serratus, sob a orientação do professor Dr. Ademir Evangelista do Vale e com a orientação do mestre Gildeão Marques. Segundo Firmino, o Brasil é um país de grande pluralidade de espécies vegetais, com altos poderes medicinais. Muitas plantas medicinais são matérias-primas para a fabricação de fitoterápicos e outros medicamentos. Porém, têm sido feitos poucos estudos aprofundados quanto à sua possível farmacologia. Desde os tempos remotos, as plantas medicinais são utilizadas pela população em base ao conhecimento do senso comum, pelo fato de serem capazes de efetuar funções biológicas e melhorar os sintomas. As plantas medicinais avaliadas foram da espécie Eleocarpus, conhecida popularmente como azeitona do Ceilão. Faz parte da família Eleocarpaceae. Segundo Baruá, é utilizada medicinalmente para o tratamento da ansiedade, hipertensão, diarreia, infecções bacterianas e fúngicas. Segundo Parvin, os frutos contêm taninos e grande quantidade de ácidos vegetais. O objetivo geral deste trabalho foi obter e avaliar as atividades biológicas dos óleos fixos obtidos das sementes de Eleocarpus serratus. Os objetivos específicos foram listados nesse slide, como obter e preparar os extratos, obter o óleo do fruto da semente de Eleocarpus serratus, testar a toxicidade da Eleocarpus com a Artemia salina, contribuir para o conhecimento químico e do potencial farmacológico da espécie. Os métodos utilizados para chegar nos objetivos do estudo foram dados pela obtenção de extratos, no qual, após o material ser coletado, foram inicialmente submetidos à secagem em estufa ventilada e, em seguida, moídos em um moído do tipo Williams e macerados utilizando solvente metanol. Posteriormente foram pesadas as partes das sementes da Eleocarpus serratus. O outro método utilizado foi o de Soxhlet e o método de maceração, para a obtenção de óleos fixos, tendo como resultado o óleo fixo obtido. A semente, somente como parte utilizada, apresentou rendimento de 1,71%. Para o pericarpo, 0,49% e 1,01% para o pericarpo com semente. Os óleos fixos foram submetidos ao teste de letalidade da Artemia salina como preditor de citotoxicidade, obtendo percentuais de letalidade de 76% para a semente e semente com pericarpo e 73% para somente o pericarpo. Concluindo, houve um significativo aumento do rendimento ao retirar a polpa, pericarpo do fruto. A alta citotoxicidade apresentada pelos óleos fixos coaduna com as atividades e utilizações antimicrobianas, antifúngicas e inseticidas reportadas para a espécie, demonstrando potencial de utilização em produtos com aplicações industriais, cosméticas e farmacêuticas. É necessário mais estudos in vivo e in vitro para avaliar a toxicidade, biodisponibilidade e outras propriedades do fitoterápico apresentado.
Meu nome é Marcos Vinícius Souza de Almeida, sou acadêmico de Medicina da Universidade Federal do Maranhão, orientando da professora doutora Gabriela Dantas Carvalho. O nosso trabalho é intitulado por Perspectivas da Mauritia flexuosa como potencial agente antihipertensivo. De início, é importante saber que as doenças cardiovasculares ocupam o primeiro lugar em mortalidade no Brasil, ou seja, é a doença que mais mata. O meu nome é Marcos Vinícius Souza de Almeida, sou acadêmico de Medicina da Universidade Federal do Maranhão, orientando da professora doutora Gabriela Dantas Carvalho, e o nosso trabalho é intitulado por Perspectivas da Mauritia flexuosa como potencial agente antihipertensivo. Em primeiro lugar, é importante entender que as doenças cardiovasculares ocupam o primeiro lugar em mortalidade no Brasil. É fato que faz delas um desafio para a saúde pública brasileira. Financeiramente, por exemplo, o SUS anualmente gasta 35,3 bilhões de reais com estas patologias. Quero dar destaque aqui a hipertensão arterial sistêmica, que atinge 60% da população idosa brasileira. A hipertensão é uma doença caracterizada pela consistência da pressão arterial sistólica em valores iguais ou superiores a 140 milímetros de mercúrio ou a pressão arterial diastólica em valores iguais ou superiores a 90 milímetros de mercúrio. A sua causalidade é determinada por multifatores que podem ser eles modificáveis, como o sobrepeso e o sedentarismo, ou não modificáveis, como a genética. Atualmente existe um arsenal terapêutico, né? Tem diversos fármacos antihipertensivos disponíveis no mercado. Entretanto, estes fármacos, dentre eles os diuréticos, os inibidores adrenérgicos, os beta-bloqueadores, possuem efeitos colaterais, há diversos efeitos colaterais e altos valores de mercado que acabam impedindo o acesso universal a todos os brasileiros. Pensando nisso e na biodiversidade brasileira, o Brasil, sendo o país mais biodiverso do mundo, aponta-se para uma potencialidade para o desenvolvimento científico de novos fármacos fitoterápicos. Quero dar destaque aqui a Mauritia flexuosa, que é uma planta, é uma palmeira natural, nativa da Amazônia, encontrada amplamente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A Mauritia flexuosa, ela é rica em moléculas metabolicamente ativas, capazes de atuar em diversas patologias. Quero destacar os carotenoides e polifenóis presentes no buriti, na fruta desta palmeira, que possui já cientificamente comprovada ação antibacteriana, antioxidante, cardioprotetora e cicatrizante. Pensando nisso, diante disso, o objetivo do nosso investigar a potencialidade da Mauritia flexuosa como agente antihipertensivo. A metodologia do nosso trabalho trata-se de uma revisão de literatura que foi realizada entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022, através dos bancos de dados online PubMed, Cielo e Lilacs, utilizando os seguintes descritores: Mauritia flexuosa, buriti, sistema cardiovascular e hipertensão,
nas línguas inglesa e portuguesa, isolados e combinados, utilizando o operador booleano AND. Utilizamos como critérios de inclusão estudos originais e dissertações publicados entre 2008 e 2016 e que abordassem o uso terapêutico da mauritia flexuosa e sua aplicabilidade sobre o sistema cardiovascular, sendo excluídos os resumos de congresso, teses, anais, capítulos de livros e publicações indisponíveis na íntegra. Os estudos eles foram selecionados mediante a leitura prévia do título e resumo, sendo organizados em tabela, como vocês podem perceber, conforme as variáveis título, autor, ano e aplicabilidade terapêutica. De início, foram identificados 46 artigos, entretanto, apenas 4 publicações atendiam aos critérios de inclusão. Dentre elas, quero falar sobre elas. Ribeiro, em 2008, por exemplo, ele mostrou que o buriti é uma excelente fonte de beta-caroteno. Fuentes, por sua vez, em 2013, apontou que o buriti possui atividade antiplaquetária e antitrombótica. Foreiro Doria, no ano de 2016, Foreiro Doria e colaboradores, no ano de 2016, apontou que o buriti é uma excelente fonte de antioxidantes e ácidos graxos. Lima, de forma complementar, no ano de 2016, indicou que o buriti é uma fonte abundante de antioxidantes. É válido aqui ressaltar, certo, que os estudos apontam que o buriti possui indicadores de potente ação sobre o sistema cardiovascular, contudo, nenhum deles confirma ação pressórica, nenhum deles aponta o buriti como um agente antihipertensivo. Para entendermos a potencial ação do buriti como agente antihipertensivo, devemos entender como a hipertensão arterial ela se instala no organismo humano através do estresse oxidativo. Perceba a estrutura dos vasos sanguíneos. Quero dar enfoque ao endotélio. O endotélio ele é responsável pela síntese do óxido nítrico. O óxido nítrico é uma substância vasorrelaxante. Entretanto, quando o nosso organismo se encontra no estresse oxidativo, os radicais livres de oxigênio, eles inibem a produção desse óxido nítrico, levando a uma vasoconstrição, fator esse determinante para a instalação da hipertensão arterial sistêmica, certo? Pensando nisso, nós temos o buriti. Ribeiro, ele constatou que o buriti é uma fonte rica em beta-caroteno, o que influencia diretamente sobre o sistema cardiovascular, devido à alta capacidade antioxidante do beta-caroteno. Fiorelli e colaboradores, no ano de 2014, confirma a ação do beta-caroteno. Ao descrevê-lo como agente antihipertensivo, ele suplementou ratos naturalmente hipertensos com 20 miligramas dessa substância e ele observou a diminuição da pressão arterial destes ratos. Além disso, eles perceberam a diminuição do nível sérico do malo de aldeído, um marcador do estresse oxidativo. Além disso, o buriti ele é rico em ácidos graxos. Fuentes
no ano de 2013, Fuentes e colaboradores induziram uma reação antitrombótica em camundongos, onde foi injetado extrato de óleo de buriti, e eles observaram que a substância preveniu a formação de trombos em comparação com o grupo controle. Manhães confirma que o poder antitrombótico do buriti se dá devido aos ácidos graxos presentes, que atuam como precursores de prostaglandinas antitrombóticas. Barbosa e colaboradores afirma que os ácidos graxos eles atuam reduzindo a síntese do tromboxano A2. Com isso, nós concluímos que os constituintes da Mauritia flexuosa são ricos em antioxidantes, o que faz dela um potencial agente antihipertensivo a ser investigado. Necessita-se, assim, de estudos farmacológicos acerca do seu papel na fisiopatologia da pressão arterial sistêmica, bem como no entendimento da toxicidade dessa substância e da dose necessária para sua atuação terapêutica. É válido destacar que a Universidade Federal do Maranhão já realiza estudos de forma preliminar, contudo, ainda não chegamos a resultados, mas a Universidade Federal do Maranhão já realiza esses estudos farmacológicos sobre a Mauritia flexuosa. Essas foram as nossas referências. Muito obrigado. O meu nome é Marcos Vinícius Souza de Almeida. Eu sou acadêmico de medicina da Universidade Federal do Maranhão, orientando da professora doutora Gabriela Dantas Carvalho e do professor doutor João Paulo Sabino Jacob. O nosso trabalho é intitulado por Biomarcadores inflamatórios na hipertensão arterial sistêmica. De início, é importante entender que a inflamação consiste em uma resposta fisiológica do nosso organismo contra estímulos nocivos. E quando o nosso corpo, o nosso organismo se encontra em um estado inflamatório, mediadores inflamatórios estão aumentados na nossa circulação sanguínea e nos nossos tecidos. Nesse sentido, os biomarcadores inflamatórios podem ser utilizados para diagnosticar e estratificar os riscos clínicos de diversas patologias. Na cardiologia, por exemplo, eles já são amplamente utilizados com esse objetivo de diagnóstico, prognóstico e estratificação de risco clínico. Santisteban e colaboradores, no ano de 2013, observaram que alterações nos vasos sanguíneos de ratos e de seres humanos hipertensos estavam relacionados à inflamação. Morillas e colaboradores, no ano de 2012, relataram que pacientes hipertensos apresentavam um aumento da expressão de marcadores da inflamação, como a interleucina 6. Estas informações nos levam à hipótese de que a hipertensão arterial sistêmica seja motivada, seja causada por uma desordem inflamatória. Pensando nisso, o objetivo do nosso trabalho é investigar os biomarcadores associados ao diagnóstico da hipertensão e a sua aplicabilidade clínica. Dessa forma, a metodologia do nosso trabalho trata-se de uma revisão de literatura de caráter qualitativo, que foi realizada em fevereiro de 2022, através de bancos de dados online, como o PubMed, o Medline e o PMC.
utilizamos os seguintes descritores: hipertensão, inflamação e biomarcadores, de forma isolada e combinada, utilizando os operadores booleanos AND e OR nas línguas portuguesa e inglesa. Foram considerados estudos científicos e demais produções relevantes disponíveis na literatura pertinentes ao tema, sem corte temporal, considerando a população adulta com idade entre 18 e 60 anos, conforme determinado pelo Ministério da Saúde. Foram incluídos estudos disponíveis de forma gratuita, completos e que responderam à questão de pesquisa proposta. Avaliaram-se estudos primários, revisões sistemáticas, meta-análises, guidelines, diretrizes e relatórios descritivos. Foram excluídos estudos que não responderam à questão de pesquisa. Vocês podem perceber no quadro 1 alguns marcadores envolvidos na fisiopatologia da hipertensão arterial sistêmica, onde eles estão subdivididos quanto à sua origem, que pode ser na citocina, que é uma proteína que possui diversas funções metabólicas e endócrinas, participando ali diretamente no processo inflamatório e na resposta do sistema imune, e também pode ser de origem no endotélio, né? Origem vascular. Como podemos perceber no quadro, a maioria dos marcadores são de origem endotelial, porque estão envolvidos diretamente com uma disfunção vascular. De origem da citocina, por exemplo, nós temos o fator de necrose tumoral alfa. Ele ativa o fator de transcrição nuclear Kb, que induz uma série de alterações inflamatórias no tecido vascular. Temos também a proteína quimioatrativa de monócitos, que está presente na hipertensão arterial sistêmica e na hipertensão resistente, com níveis mais elevados na hipertensão de estágio 1. De origem do endotélio, nós temos, por exemplo, o nitrito-nitrato, que é um importante avaliador da função endotelial. Temos também a dimetilarginina assimétrica, né, o ADMA, que identifica a função endotelial atuando em diversas doenças cardiovasculares, né, como um biomarcador da hipertensão arterial sistêmica. Nós temos a importantíssima proteína C reativa, que é um importante marcador da inflamação vascular. Temos o YKL40, que está relacionado às doenças inflamatórias agudas e crônicas. Temos também a glicoproteína transmembrana, molécula de adesão intercelular 1, que regula o recrutamento de leucócitos da circulação para os locais de inflamação, está envolvida nos processos de ativação endotelial. Para melhor compreender como esses marcadores atuam, visto serem, em sua maioria, de origem endotelial, tomemos como exemplo a ação da proteína C reativa. Perceba aqui, em caso de um paciente obeso ou com uma lesão crônica ou um paciente diabético, ele se encontra em um estado de inflamação. Sendo assim, ele vai ter níveis elevados de interleucina 6 e de fator de necrose tumoral alfa, de
neutrófilos e de macrófagos. Estes irão estimular o fígado dele. Estes irão estimular o fígado a sintetizar a proteína C reativa, né? Esse biomarcador extremamente importante, que irá atuar sobre os vasos sanguíneos desse paciente, fazendo com que haja a inibição da produção do óxido nítrico, um importantíssimo vasorelaxante, resultando assim numa vasoconstrição, que é um fator ali determinante para o desenvolvimento da hipertensão arterial. Como sabemos, com essa vasoconstrição, né, que levará à hipertensão arterial, haverá ainda mais produção de interleucina 6, de fator de necrose tumoral alfa, de monócitos e de macrófagos, que irão novamente estimular o fígado a produzir ainda mais proteína C reativa, que irá novamente estimular a inibição do óxido nítrico, fazendo a vasoconstrição, se estabelecendo assim um círculo vicioso. E estes biomarcadores, né, dando destaque à proteína C reativa, são importantíssimos na cardiologia para o diagnóstico de doenças e devemos dar muita importância para eles. Assim, concluímos que a aplicação dos biomarcadores no diagnóstico da hipertensão é amplamente difundida, sendo estes, em sua maioria, de origem endotelial. Apesar da importância destes, os seus níveis de expressão variam de acordo com o grau de hipertensão, necessitando que mais de um biomarcador seja empregado na validação do diagnóstico. Estas foram as nossas referências. Bom dia, eu sou José Carlos, sou aluno do 4º semestre de Biomedicina do Centro Universitário Distrito Federal, UDF, e hoje eu estou aqui no 4º Simpósio Latino-Americano de Biotecnologia para falar um pouco sobre a nossa pesquisa intitulada Prospecção de substâncias bioativas e extratos de plantas dos biomas do Brasil com atividade antimicrobiana, uma revisão sistemática. Esse trabalho ele está sendo desenvolvido por mim em colaboração com o meu colega de turma, o Wilton Felipe, sobre a orientação e coordenação da professora doutora Andreane Gomes Vasconcelos. E ele faz parte do PIBIC, vigência ano 2021-2022. Então, é fato que as plantas medicinais, elas vêm sendo usadas como remédio desde os primórdios, não só para a prevenção, o tratamento e a cura de doenças e enfermidades, mas também para amenizar a dor e trazer mais conforto e qualidade de vida para o ser humano. E o uso de fitoterápico na medicina popular, até mesmo hoje, no século XXI, ele ainda está muito presente, principalmente naquelas comunidades mais carentes, onde, devido à falta de recurso, eles não têm acesso aos medicamentos sintéticos, então eles têm que recorrer a esses medicamentos populares para curarem as suas doenças e as suas enfermidades. E a Organização Mundial da Saúde, ela reconhece a resistência microbiana como uma das maiores ameaças à saúde global e à segurança alimentar. Isso por quê? Porque muitos fármacos não estão tendo a devida ação frente a esses micro-organismos resistentes, principalmente essas superbactérias, que nem mesmo os antibióticos mais potentes têm ação frente a esses micro-organismos. Então, dentro desse contexto, o objetivo do nosso trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico de estudos experimentais que avaliaram a atividade antifúngica e antibacteriana de plantas dos biomas brasileiros com foco no bioma cerrado. E para a realização dessa pesquisa, nós buscamos os artigos em 3 bases de dados: o Cielo, o PubMed e o Science Direct. E o ano de busca, o ano escolhido para buscar esses artigos,
foi o ano compreendido entre 2016 a 2020. E nós utilizamos um total de 9 descritores, sendo 5 em idioma inglês e 4 em idioma português, onde a gente fez combinações aleatórias, dando um total de 6 maneiras de busca desses artigos nessas 3 bases de dados. E os critérios de inclusão foram os artigos científicos originais de pesquisas experimentais que avaliaram a atividade tanto antifúngica quanto antibacteriana de plantas oriundas dos biomas aqui do Brasil. E os critérios de exclusão foram revisões bibliográficas, teses, dissertações e artigos repetidos. Então, para a escolha dos artigos, primeiro nós fizemos a leitura dos títulos e resumo, e caso os artigos tivessem alinhados aos objetivos e aos critérios de inclusão da nossa pesquisa, nós separamos eles para fazer uma leitura completa e uma avaliação na íntegra. Então, primeiro nós lemos os resumos e os títulos de 140 artigos e selecionamos 46 para a leitura completa. Desses 2 após a leitura, foram excluídos porque mesmo eles tendo sido feito a pesquisa aqui no Brasil, essas plantas foram doadas por pesquisadores estrangeiros e essas plantas não tinham ocorrência em nenhum bioma aqui do Brasil. Então, no total, aí sobrou 44 artigos que realmente estavam alinhados aos objetivos e que foram elegíveis para o desenvolvimento dessa pesquisa. Então, aqui na figura 1, nós vimos que ela representa o número de artigos selecionados por base de dados e nós observamos que 25, ou seja, a grande maioria dos artigos selecionados, eles foram buscados na base de dados PubMed. Isso ocorreu, a gente acredita, porque na base de dados ScienceDirect, em 3 momentos, a gente não realizou a análise desses artigos devido à grande quantidade de artigos que foi buscado, e a gente achou por bem incluir mais descritores ou novos descritores para refinar a busca e buscar artigos mais direcionados à nossa pesquisa. Já aqui na figura 2, que representa o número de artigos selecionados por ano, nós vemos que o ano de 2018 foi o ano onde teve o maior número de artigos selecionados e o ano de 2020, o que teve o menor número de artigos selecionados, apenas 4 artigos. A gente acreditava que realmente o ano de 2020 teria poucos artigos. Por quê? Porque o mundo viu frente à pandemia da Covid-19 e, com isso, fechou as universidades e seus laboratórios, interferindo significativamente nas pesquisas que estavam sendo desenvolvidas, principalmente aquelas que envolviam laboratório e análise laboratorial, experimentos e análises laboratoriais. Já a figura 3, ela mostra o número de plantas coletadas por bioma e a quantidade de artigo que citou cada bioma. Um destaque aqui para o bioma Cerrado, só reforçando que dos 44 artigos aí que a gente selecionou para análise, foram avaliados um total de 73 espécies vegetais diferentes, e dessas 73, 53 foram coletadas no bioma Cerrado, e 25 artigos estudaram o bioma Cerrado. Esse grande número aqui no bioma Cerrado provavelmente ocorreu porque quando a gente utilizou esse termo como um dos descritores, a gente direcionou a busca para o bioma Cerrado, e inclusive esse era um dos nossos focos. Já a figura 4, ela mostra o número de citações do tipo de extrato e da parte da planta avaliada. Vemos aqui que o extrato de preferência dos autores foi o extrato etanólico, ele foi utilizado em 19 artigos, e as folhas foram a parte da planta mais estudada, sendo estudada em 19 artigos dos 44. É bom que a planta seja realmente a parte mais coletada, não só por pesquisadores, mas também pela população ao ser utilizada na medicina alternativa, na medicina popular, porque ao extrair a folha não gera grandes danos à planta, diferente da coleta de raízes ou da extração da planta por inteira, que isso vai fazer com que pode levar até essa espécie à extinção. Então, para avaliação realmente se a planta exerce alguma atividade antimicrobiana, o critério que a gente utilizou foi a avaliação da concentração inibitória mínima, que é o denominado SIM. E para os extratos e frações, a gente utilizou como referência
os dados trazidos por Fabíola e seus colaboradores, onde eles determinam que a atividade, tanto antifúngica quanto antibacteriana, ela é considerada significativa quando o SIM for inferior a 100 microgramas por mililitro, e ela é considerada moderada quando o SIM ficar entre 100 e 500, ela é considerada fraca quando o SIM ficar entre 500 e 1.000, e ela é considerada inativa, insignificante e relevante quando o SIM for superior a 100 microgramas por mililitro. Já para substâncias e compostos puros isolados, nós utilizamos os valores de referência trazidos por Quate, onde ele fala que a atividade antimicrobiana será significativa quando o SIM for inferior a 10 microgramas por mililitro, será moderada quando o SIM for ficar entre 10 e 100, e será baixa e significante quando o SIM for superior a 100 microgramas por mililitro. Então, foram analisados aí 35 espécies diferentes de fungo. E essa tabela aqui, ela traz a atividade antifúngica. Então, para facilitar aqui o entendimento, a gente optou por trazer nessa tabela 1 apenas os valores de SIM que foram significantes. E a gente pode observar que 16 espécies de fungo tiveram o SIM significante. Então, é importante frisar que, por exemplo, micro-organismos aqui fúngicos de importância clínica, como as cândidas, eles tiveram, por exemplo, esse aqui, tiveram um SIM bem significativo, tiveram um SIM de 2,5 microgramas por ml, o que demonstra que realmente tem plantas que têm atividade antifúngica. Aqui para bactérias, a gente seguiu o mesmo raciocínio. Para bactérias foram avaliadas 63 espécies diferentes de bactérias, e dessas também 16 apresentaram atividade antibacteriana relevante. Para essas 16 espécies aqui, esses compostos ou extratos ou óleo dessas plantas aqui, eles realmente tiveram ação foram capazes de matar esses micro-organismos, que essas espécies de bactérias. Inclusive aqui bactérias também de importância clínica, como a Escherichia coli, o Staphylococcus aureus e outros. Não vou entrar em detalhe para não dificultar aqui o entendimento. Então, a pergunta que vem é o seguinte: o que realmente contém alguns vegetais que leva à morte de fungos e bactérias? E a resposta está nos compostos metabólicos. Esses compostos metabólicos são compostos orgânicos que vão se formar a partir de vias metabólicas. Eles não estão presentes em todas as plantas e eles têm a função de proteger essa planta contra algum estresse abiótico ou biótico. E esses compostos, eles podem ser classificados em 3 grandes classes: os compostos fenólicos, os terpenos e os compostos nitrogenados. E dos 44 artigos que a gente avaliou, os flavonoides foram os compostos mais citados, que está aqui dentro dos compostos fenólicos. Os triterpenoides foram os mais citados, que está dentro aqui dos terpenos, e os alcaloides foram os mais citados, que está dentro aqui dos compostos nitrogenados. Mas aí, qual que seria o mecanismo de ação, como é a ação desses compostos secundários para conseguir matar os micro-organismos patogênicos? Aqui, em apertada síntese, eu trouxe aqui dois mecanismos de ação. O primeiro é que esses compostos vão induzir a liberação de enzimas hidrolíticas dentro desses micro-organismos patogênicos e, com isso, vão levar esses micro-organismos à morte. E o segundo é que eles vão alterar a permeabilidade das membranas, tanto fúngicas quanto bacterianas, e isso vai fazer com que extravase o conteúdo intracelular e vai levar esses micro-organismos à morte. Então, nós concluímos que várias plantas têm propriedades medicinais, inclusive com resultados promissores para desenvolver fármacos mais potentes e mais eficazes, que talvez sejam até eficazes contra esses micro-organismos resistentes, contra essas superbactérias que nós temos hoje e que não tem ação contra os fármacos de uso clínico. E que o cerrado ele é um bioma com potencial biotecnológico imensurável, porém ainda muito pouco explorado, e que, se não houver políticas públicas de proteção ao cerrado, pode resultar na extinção de espécies vegetais com princípios ativos ainda desconhecidos, mas que são capazes de combater até esses micro-organismos resistentes. Então, é necessário que haja mais investimentos na bioprospecção de substâncias vegetais, a fim de buscar gerar
riquezas bioeconômicas ao nosso país. Então, aqui tem algumas referências que a gente utilizou para a realização dessa pesquisa, e aqui vai os meus agradecimentos à coordenação de pesquisa do UDF, ao PIBIC, em especial à professora doutora Andreane Gomes Vasconcelos, por ter desenhado e ter conduzido com maestria essa pesquisa. Bom dia, meu muito obrigado. Olá a todos, meu nome é Monara Kedma Gomes Nunes, sou doutoranda do programa de pós-graduação em Biotecnologia Renorbio e venho aqui lhes apresentar um trabalho cujo título é Soluções Computacionais para a Classificação de Tipos de Afasia, uma revisão sistemática de literatura. Bem, contextualizando, a afasia ela é um distúrbio central da compreensão e da expressão da linguagem que não pode ser atribuída a um déficit periférico, seja ele sensorial, como, por exemplo, uma redução da acuidade auditiva, ou a um déficit motor periférico, como, por exemplo, fraqueza da musculatura responsável pela articulação da fala. A afasia, ela possui diversas causas. Podemos citar acidente vascular encefálico, doenças neurodegenerativas, convulsões, epilepsia, distúrbios sistêmicos, distúrbios psiquiátricos, tumores, convulsões. Todas essas causas, essas variáveis, elas podem levar à afasia. Quando por acidente vascular encefálico, a afasia ela pode ser classificada em Broca, Wernicke, de condução, afasia transcorticais, afasia global e afasia anômica. Quando por causas de doenças neurodegenerativas, como por exemplo o Parkinson e o Alzheimer, a afasia ela pode ser classificada como afasias progressivas primárias, cujos subtipos delas são logopênica, semântica e não fluente ou agramatical. O diagnóstico da afasia, ele é realizado pelo fonoaudiólogo e pelo neurologista. Mas classificar o tipo de afasia é uma tarefa um tanto difícil, uma vez que um tipo de afasia ele se parece muito com o outro, fazendo com que essa análise ela se torne um pouco subjetiva entre os profissionais. Então, soluções computacionais têm sido estudadas para reduzir esse viés, né, essa subjetividade no diagnóstico e servirem de auxílio diagnóstico. Mas ainda não se sabe qual a melhor técnica para se classificar a afasia. Então, compreender quais são as técnicas utilizadas para classificar a afasia, bem como as entradas utilizadas pelos tipos de algoritmos, os tipos de modelos de pelas soluções computacionais, é algo relevante para os estudos que visam classificar essa síndrome. Bem, então esse trabalho ele vem com o objetivo de revisar os tipos de soluções computacionais utilizados para classificar a afasia e as principais entradas utilizadas no treinamento dos algoritmos. Para isso, foi realizada uma revisão sistemática de literatura com a seguinte string. Essa string ela foi empregada nessas bases de dados no período de julho de 2021 a fevereiro de 2022. Esse trabalho ele está de acordo com o protocolo PRISMA e ele teve como critérios de elegibilidade, como de elegibilidade dos estudos, o critério de inclusão. Todos os artigos eles deveriam ser em inglês, eles deveriam apresentar uma amostra composta por pacientes com afasia, deveriam fazer uso de alguma solução computacional que estivesse sendo empregada para classificar a afasia. Dentre os critérios de exclusão, podemos citar trabalhos que não foram publicados ou revisados por pares, aqueles que não fizeram uso de alguma solução computacional empregada especificamente para classificar um tipo de afasia, a literatura cinzenta, abrangendo aí dissertações, teses, TCC, monografias, conferências, reportagens, estudos que não tiveram nenhuma descrição de amostra. Então, se o estudo ele não apresentasse, ele não estivesse dizendo especificamente que fez uso de
pacientes com afasia, esse estudo não poderia ser incluído. Trabalhos que não tiveram nenhum modelo estatístico ou preditivo, trabalhos com resultados em outras publicações ou que não possuíam textos disponíveis na íntegra. Após o rastreamento inicial, né, desses artigos, por meio desses critérios de elegibilidade, foi realizado um snowball, onde se avaliou as referências dos artigos incluídos nesse rastreamento primário e analisou-se também os artigos que citaram esses artigos do primeiro rastreamento. Do primeiro rastreamento foram incluídos 23 estudos, e mais 6 estudos foram incluídos pelo processo de snowballing, totalizando aí 29 estudos incluídos para a síntese qualitativa deste trabalho. Esta figura, este esquema, ele mostra como que um resumo de todos os artigos avaliados, onde os tipos de afasia que foram utilizados como amostragem foram aqueles oriundos das afasias progressivas primárias, estando aí a não fluente ou agramatical, semântica e logopênica, e a amostragem oriunda de acidente vascular encefálico, tendo aí como tipos de afasias classificados a anômica, Broca, Wernicke, global, de condução e transcorticais, sendo que nem todos os estudos fizeram uso de todos os tipos de afasia, certo? Esse é um resumo. E desses pacientes de afasia foram extraídas as entradas oriundas de áudios, imagens de tomografia computadorizada e de ressonância magnética, foram utilizados testes psicométricos, análise de discurso narrativo e registros eletroencefalográficos. Essas entradas, elas serviram para as soluções computacionais que aqui eu dividi em 3 grupos. O grupo de aprendizado de máquina, onde vocês podem ver as soluções computacionais utilizadas neste grupo, e a principal dela foi a SVM, que é a máquina de vetor de suporte. O outro grupo foi aprendizado profundo, onde foi utilizado aí as redes convolucionais, redes neurais convolucionais, e o terceiro grupo foi regra fuzzy, que foi o menor número de artigos, foi de regra fuzzy, onde essas soluções computacionais, esses estudos, as amostras elas foram divididas em 2 grupos, um de treinamento e um de teste para, por fim, classificar a afasia. As soluções elas foram avaliadas por meio das métricas acurácia, precisão, sensibilidade, especificidade, score F1 e curva ROC. E outros também, como, por exemplo, desvio padrão e média. Por fim, o que podemos concluir com esse estudo? É que para classificar a afasia são utilizadas várias soluções computacionais, como vocês viram lá no esquema anterior, bem como entradas para treinamento de algoritmo. As soluções com aprendizado de máquina, elas são comumente utilizadas, como nós podemos observar no esquema anterior. O maior número de soluções computacionais utilizadas são de aprendizado de máquina clássico, e as soluções de aprendizado profundo, eles se mostraram promissores para classificar a afasia. Este trabalho, ele fornece informações para estudos futuros que visam utilizar as soluções computacionais como ferramenta de auxílio diagnóstico. Bem, estas são as referências desta apresentação e um muito obrigado. Eu deixo aqui com vocês o meu e-mail para questionamentos e dúvidas futuras. Fico à disposição. Olá, meu nome é Simone Lima. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Prospecção Tecnológica relativa ao Bacuri, Platonicídios, Avanços e Aplicações. Esse trabalho é de autoria de Simone Kelly Rodrigues Lima e Daniel Dias Rufino Arcanjo. A biodiversidade brasileira está associada a uma rica variedade de compostos naturais, com ampla possibilidade de desenvolvimento de novos fármacos,
agroquímicos, fragrâncias, cosméticos, ingredientes e suplementos alimentares, proporcionando um catálogo de oportunidades para a inovação biotecnológica e uma vantagem competitiva imbatível. Bem, falando um pouco sobre o fruto, o bacuri, ele é o fruto do bacurizeiro, que é uma palmeira, Platonis sigmate. É uma espécie arbórea de origem amazônica, muito embora tenha se dispersado por algumas outras regiões. No Brasil, os principais centros de produção são Pará, Maranhão e Piauí. O comprimento do fruto é de 7 a 15 centímetros e o seu diâmetro de 5 a 15 centímetros, com um peso que costuma variar entre 200 e 500 gramas. Porém, é importante ressaltar que nós podemos encontrar frutos que podem chegar até 1 quilo. O fruto, ele é do tipo baga e apresenta formas que podem variar de piriformes a arredondadas. Outra característica importante é as sementes, né? Elas possuem formato elipsoidal e possuem um peso médio de 24,4 gramas. Com relação à casca, essa é a parte que contribui com o maior volume do fruto. Ela possui uma estrutura bastante espessa, variando de 1 a 3 centímetros. Nela é encontrada uma resina que tem um sabor amargo. Então, o processo de retirada da polpa, ele é muito cuidadoso, né, por conta dessa resina. A coloração da casca, ela pode variar desde o verde ao amarelo citrino, mas ela também pode passar por tons como marrom avermelhado. Outra característica importante é que o bacuri, ele é um fruto caracterizado como não climatérico. Então, para que ele desenvolva as características sensoriais tão apreciadas, né, que tornam ele um dos frutos exóticos que caíram mais largamente no gosto popular, é importante que ele seja coletado em ideal estágio de maturação. Então, a recomendação é que eles sejam coletados quando ele se desprende da árvore-mãe, né, que é quando ele vai estar com as características sensoriais bem desenvolvidas. Bem, essa revisão, ela teve por objetivo realizar uma prospecção tecnológica sobre bacuri, Platonis signis, e avaliar o seu potencial de aplicação com base nas publicações de artigos científicos e patentes. Bem, a metodologia que nós utilizamos para realizar esse estudo, nós fizemos uma pesquisa, né, uma busca avançada. Para isso, nós utilizamos os descritores Platonis signis e o bacuri. Nós tomamos o cuidado de verificar se o bacuri ao qual a publicação se referia era da espécie Platonis signis, visto que em algumas regiões o termo bacuri ele é usado para uma outra espécie. Então, nós tivemos o cuidado, né? Então, avaliamos os títulos e palavras-chave, e quando o artigo ele se enquadrava no escopo de nossa busca, nós avaliamos um resumo ou o texto completo. Com relação ao levantamento de dados, o levantamento de dados ele aconteceu de abril de 2021 a janeiro de 2022, e nós buscamos tanto as patentes, né, e para isso nós utilizamos os bancos de patentes, quanto publicações, né, que nós utilizamos nas principais bases de dados. Então, para a busca de patentes, nós buscamos no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, no Escritório Europeu de Patentes, no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos e também na Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Já para as publicações, nós buscamos no SciDirect, Web of Science, PubMed e periódicos ACAPES. Vai estar em discussão. Então, para a nossa pesquisa, nós encontramos aqui, né, com relação às patentes. O INPI, ele é responsável por 9 das 10 patentes depositadas com reivindicações acerca do Platonis signis.
nós observamos que todas essas patentes, né, também estavam lá no site da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, com uma patente depositada via PCT. Então, nós temos aqui 9 no INPE e uma via PCT, então nós trabalhamos com um total de 10 patentes. Não encontramos nenhum registro nos outros bancos de patentes. Com relação às publicações. As publicações, seguindo a metodologia de seleção de artigos, nós encontramos 103 na Web of Science, o PubMed retornou 60 documentos para busca, Science Direct 94 e Periódicos CAPES 176 documentos. A partir daqui, né, nós fizemos a remoção das duplicatas, utilizando para isso um programa de gerenciador de referências, e após essa exclusão de duplicatas, nós obtivemos 54 documentos no Web of Science, 8 no PubMed, 18 no Science Direct e 26 periódicos CAPES. Então, nós trabalhamos com um total de 106 publicações. Com relação aos resultados encontrados. Primeiro, sobre a distribuição dos artigos científicos relativos a platonicídios por ano de publicação. Então, aqui, nós fizemos uma análise desde o período desde o ano de 1945 e cobrimos esse período até 2021. Então, um dado importante é que nos últimos 10 anos, houve um aumento significativo, né, no número de publicações relacionadas ao bacuri, tendo que 2 períodos foram extremamente produtivos e importantes, que foi o ano de 2018 e o ano de 2020, onde nós tivemos aí um total de produção que chegou a dobrar em relação a outros anos. Bem, os artigos avaliados, eles demonstraram que os componentes bioativos encontrados no bacuri, eles apresentam importante atividade biológica e são capazes de atuar como agente antioxidante, anti-inflamatório, imunomodulador, hipotensivo, cardioprotetor, antiepilético, anti-leishmania, antifúngico, dentre outros. Outro ponto importante, né, é que nos últimos 10 anos, as pesquisas elas têm buscado uma compreensão maior sobre os efeitos biológicos desses compostos no organismo, ou ainda buscando a elucidação dos compostos que ainda não foram identificados e os seus mecanismos de ação. E isso vem abrindo caminho para que novos estudos sejam realizados. Com relação à distribuição de depósitos de pedidos de patente por área de aplicação, nós dividimos aqui, né, conforme as reivindicações, em processo industrial, biocombustíveis, processo com aplicação cosmética, nutracêutica, terapêuticos e cosméticos. Então, nós temos, né, o desenvolvimento de produtos na área cosmética que abrangem desde processo de extração até as reivindicações acerca da sua aplicação, né, ou seja, encontramos reivindicações acerca tanto de produtos quanto de processos. Com relação à aplicação na área de biocombustíveis, nós encontramos 2 patentes reivindicando o processo, né? E aí a gente tem aqui, né, dentre as patentes, 5 delas são direcionadas para a área cosmética, 3 delas para a área terapêutica e nutracêutica, e vai desde o tratamento para leishmania, como o tratamento para diabetes. Então, você tem as mais diversas aplicações, e 2 na área de biocombustíveis, né, totalizando aqui 10 patentes, que foi o que nós encontramos depositados nos bancos, né. É possível verificar que as pesquisas relativas ao bacuri, elas se intensificaram de 2018 a 2021, e esse período também corresponde a 50% das patentes publicadas. Então, é possível, com isso, observar que, à medida que os estudos eles vão elucidando, né, o comportamento desses compostos, a atuação no organismo, vai abrindo caminho para que novas áreas de aplicação sejam exploradas.
Bem, em conclusão, a prospecção acerca das características nutricionais, funcionais e farmacológicas, elas demonstram que, diante de uma ampla possibilidade de aplicações, houve nos últimos anos o aumento de depósitos, podendo ainda se intensificar à medida que novos estudos são conduzidos. Nós finalizamos aqui a nossa apresentação e pela atenção, obrigada. Olá, eu me chamo Pedro Sá de Oliveira Costa e estou aqui para apresentar para vocês o trabalho Avaliação da Atividade Proteolítica produzida pelo fungo Aspergillus serratalhadensis, o RM 7866, por meio da fermentação em estado sólido. Comigo produziram este trabalho Luan Nilton da Silva, Luiz Henrique Svinskas Lino, Daniela de Araújo Viana Marques e Romero Marcos Pedrosa Brandão Vanderlei. Bom, o gênero Aspergillus ele é muito utilizado na produção de enzimas de interesse biotecnológico. E nosso trabalho ele se origina lá no município de Serra Talhada, região semiárida do estado de Pernambuco, aqui no Brasil, onde foi isolada uma nova espécie desse fungo, o Aspergillus serratalhadensis, o RM 7866. Com isso, o presente trabalho buscou avaliar a produção de enzimas proteolíticas produzidas por fermentação em estado sólido a partir desta nova espécie de fungo. A metodologia utilizada para o trabalho foi a seguinte: a fermentação em estado sólido foi realizada em Erlenmeyers de 125 ml. A concentração inoculada do nosso fungo foi de 10 elevado a sétima esporos por grama. Utilizou-se 5 gramas de farelo de trigo e, com umidade de 50%, mantendo a temperatura de fermentação constante a 37 graus durante 120 horas. Pois bem, após o estado de fermentação, a extração das proteases. Após a etapa de fermentação, a extração das proteases foi realizada pela homogeneização do conteúdo do Erlenmeyer em tampão Phosphate Buffered Saline, ou PBS, de pH 7 e a 0,1 molar, dando origem ao extrato bruto. O teor de proteínas totais dos extratos brutos foi determinado utilizando o método de Smith, e a determinação da atividade enzimática foi realizada utilizando o substrato de azocaseína. Os resultados obtidos foram os seguintes: para a determinação de proteínas totais, foi obtido um total de 471 microgramas por ml, e para a atividade proteolítica, 9,5 unidades internacionais por micrograma. Portanto, o fungo Aspergillus serratalhadensis apresenta um potencial para ser aplicado em produção de proteases de interesse comercial. Muito obrigado pela presença. Aqui estão nossos e-mails para contato. E é isto. Olá, eu me chamo Graziele e vou apresentar o trabalho intitulado Atividade Antibacteriana da Goma da Spondia purpurea quarteinizada. A Spondia purpurea ela é a árvore que produz a seriguela, que é um fruto de coloração vermelho quando maduro. Ele tem um aroma e um sabor bastante característico e é muito consumido e cultivado no Nordeste do Brasil. O exudato da goma da Spondia purpurea, ela apresenta uma coloração, uma cor caramelizada, e é a partir daí que a goma ela é isolada. Essa goma ela possui um polissacarídeo, preliminarmente descrito por Pinto et al. 1995. O polissacarídeo ele apresenta galactose, arabinose, mannose, xilose, raminose e unidades de ácido glucurônico. O isolamento da goma se deu pelo método descrito por Teixeira et al. 2007, com algumas modificações. Então, para a preparação da solução, foram utilizados 10 gramas do exudato em água, sob agitação por 24 horas. Em seguida, ocorreu a filtração com ajuste do pH em 7, com a adição de hidróxido de sódio. Depois, houve a adição de 2 gramas de cloreto de sódio. A goma ela foi preceptada com etanol na proporção de 2:1
e lavada, com 2 lavagens com etanol e uma com acetona. E, por fim, houve a secagem com o fluxo de ar quente. Para a reação da quaternização, foi seguida a metodologia descrita por Kellens et al. 2017, com pequenas adaptações. Houve a adição da goma em água. Em seguida, foi adicionado CCH-PTAC e hidróxido de sódio a 5 molar, sob a agitação até homogeneizar. Os derivados, eles tiveram uma reação em relação ao tempo de 14 a 24 horas, a 50 graus Celsius. Houve um ajuste logo em seguida do pH de 5,5 e 6, com a adição de ácido clorídrico a 1 molar. Sofreu o processo de diálise. Esses derivados eles foram precipitados, centrifugados e depois eles foram lavados com etanol e acetona e por fim foram para a secagem de fluxo de ar quente. E a caracterização. Bom, é caracterizado por espectroscopia de absorção vibracional da região infravermelho com transformada de Fourier. A técnica utilizada foi a técnica de reflexão total atenuada, considerando o intervalo de onda de 550 a 4.000 centímetros invertido. O aumento do potencial zeta se deu através de uma solução aquosa de 10 miligramas por ml. A atividade antibacteriana. Bom, foram estudadas 6 cepas, 4 do gênero Staphylococcus e 2 do gênero Enterococcus. O meio de cultura foi o H. milleri. Então, a concentração inibidora mínima, ela foi caracterizada por microdiluição de 96 fósforos, em uma concentração de 5 vezes 10 à quinta por unidade formadora de colônia por ml. Os derivados, eles sofreram, uma diluição seriada, com alteração entre 2.000 a 125 microgramas por ml. Em seguida, eles foram incubados a 37 graus Celsius por 24 horas. O rendimento da goma foi de 51,15. Esse rendimento ele é considerado baixo, já que outras gomas isoladas com um composto muito parecido tiveram um rendimento maior, como o Rodrigues et al. 1993, que teve um rendimento de 75% com a goma isolada do caju. Então, vários fatores podem contribuir, influenciar na quantidade da goma obtida ao final do processo de isolamento, como a composição física química, perdas de material em processo de trituração e filtração. Os derivados de GSQ foram sintetizados utilizando CH-PTAC como agente heterificante em ambiente alcalino. Então, a reação ela foi caracterizada pela substituição de reagentes hidroxila com unidades monossacarídeos com o reagente de amônio quaternário. Então, comparando os aspectos da GS e seus derivados, nota-se o aparecimento de um pico notável no derivado GSK3 em 1480 e 1407 centímetros invertidos, onde o hidrocarboneto do grupo metil-amônio quaternário ele está relacionado no deslocamento de ligação com o carbono duplo simétrico, segundo Kellens et al. 2017. O que pode significar que essa amostra ela teve uma modificação. Os dados obtidos do potencial zeta mostram uma mudança na carga da solução polimérica. GSA, GSQ1 e GSQ2, eles tiveram resultados negativos. Já GSQ3, ele teve um resultado positivo, ou seja, ele é um composto catiônico segundo
Quimelis et al. 2017. A GS natural purificada não apresentou atividade anti-estafilocócica nas concentrações testadas. GSQ3 apresentou inibição em Staphylococcus aureus 29.213, Staphylococcus aureus 43.300 e Staphylococcus epidermidis 12.228 nas concentrações de 2.000 microgramas por ml, 500 microgramas por ml e 125 microgramas por ml, respectivamente. Os demais derivados não tiveram ausência de atividade. Quimelis, ele mostrou imagens, né, de AFM, de Staphylococcus, tratado com os derivados de goma de caju. Então, na figura A, mostra as bactérias não tratadas, formando um tipo aglomerado de Staphylococcus com altura máxima de 0,9 micrômetro. Na figura B e C, mostra o efeito da SIN nas células de Staphylococcus aureus, com alterações e altura máxima dos micro-organismos em torno de 1,4 micrômetro. Conclusão. Então, a partir da goma isolada, apenas GSQ3 teve a sua modificação comprovada, através da caracterização química. Apenas o derivado GSQ3 apresentou atividade antibacteriana frente às bactérias gram-positivas do gênero Staphylococcus. Entre eles foi Staphylococcus aureus, 29.213, Staphylococcus aureus 43.300 e Staphylococcus epidermidis 12.228, com valores que variaram de 2.000 microgramas por ml a 125 microgramas por ml. O GSQ3, ele é um derivado interessante para atividade anti-estafilocócica, assim como outros derivados, né, que foram promissores para a aplicação biotecnológica. Então, essas foram as referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho. Oi, gente, eu sou a Luma Brisa e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Biopolímeros extraídos de algas marinhas, caracterização e atividade citotóxica. Bom, os produtos naturais são as fontes mais significativas de diversidade química, com potencial para o desenvolvimento de novos materiais, bem como a descoberta de novos fármacos. Dentre uma variedade de materiais de origem natural, os polissacarídeos têm sido o foco de pesquisas aprofundadas, devido a características como a sua excepcional biodegradabilidade, biocompatibilidade e atoxicidade. Muitos desses polissacarídeos podem ser encontrados em algas marinhas, como a alginato, a agarana, o uvano, a fucana e as carraginonas. Alguns possuem propriedades como atividade antiviral, antioxidante, antibacteriana e anti-inflamatória. Desse modo, vários estudos têm sido direcionados para a extração, caracterização e aplicação biomédica dos polissacarídeos de algas. Diante disso, o objetivo do estudo é a caracterização e verificação da citotoxicidade do polissacarídeo extraído da macroalga gracilaria para posteriores aplicações biotecnológicas. Bom, e durante o percurso metodológico, a água gracilaria foi coletada na Praia do Coqueiro, em Luiz Correia, litoral do estado do Piauí, Brasil, em períodos de maré baixa, entre 0,2 a 0,3 metros. As espécimes foram levadas ao núcleo de pesquisa, no Biotec, na Universidade Federal do Delta do Parnaíba, onde foram lavados em água corrente para a retirada dos contaminantes, como crustáceos, inclusões calcárias, dentre outros. O isolamento e purificação do polímero
foi realizado conforme a metodologia proposta por Silva et al. Em 1998, com algumas adaptações. As caracterizações do polissacarídeo ocorreram mediante teste de umidade, análise de FTIR, determinação da massa molar por cromatografia por permeação em gel e análise fitoquímica qualitativa, através da metodologia proposta por Barbosa et al. Em 2001. As células de rim de macaco verde, vero, foram gentilmente cedidas pela doutora Betânia Drummond, da UFMG, sendo utilizadas para o ensaio de multiplicação e titulação do vírus HSV1. A citotoxicidade dos polímeros foi avaliada pelo ensaio de redução de MTT, conforme descrito por Mosman, 1983, com algumas adaptações. Bom, nos resultados de discussão, a extração aquosa realizada apresentou um rendimento médio de 19%. Esse valor está de acordo com a literatura, onde a quantidade de polissacarídeo obtido vai depender do processo de extração aplicado, da espécie, da localidade e do período da coleta. Bom, e o teor de umidade encontrado foi de 9,96%, que de modo geral esse resultado está de acordo com a variação relatada na literatura. Já na fitoquímica, a agarana apresentou positividade para saponinas e açúcar redutor. Já para ácidos orgânicos, fenóis, taninos, flavonoides e alcaloides demonstraram reação negativa. O espectro de infravermelho obtido evidencia a presença das bandas características dos grupos funcionais do polissacarídeo agarana. A banda em 1220 está associada à vibração da ligação S-O dos grupos sulfatos, presentes ali na cadeia. A banda na região de 1065 relaciona-se a vibrações dos grupos hidroxilas, ali do esqueleto das agaranas. Já o cromatograma de GPC da agarana evidencia um perfil polidisperso monomodal, mostrando um único pico com volume de eluição aproximadamente de 7 ml no seu ápice e um ombro em aproximadamente 10 ml. A sua massa molar poderal média foi de 3,5 vezes 10 a 6 gramas por mol. Esse valor está de acordo com a literatura, uma vez que polissacarídeos sulfatados de algas marinhas apresentam essa alta massa molar devido aos seus grupos funcionais característicos da cadeia polissacarídica. No teste de viabilidade celular, a concentração máxima testada foi de 3 microgramas por ml. O polissacarídeo agarana mostrou uma toxicidade estatisticamente significativa em células vero pelo método de MTT, com 100% de inviabilidade celular. O polímero agarana apresentou valores de CC50 de aproximadamente 5 microgramas por ml, corroborando com Santibanez et al. Em 2016. Que investigaram a viabilidade celular de células vero em polissacarídeos sulfatados de algas, com concentração de 1.500 microgramas por ml, e não identificaram nenhuma citotoxicidade nessa concentração testada. Diante dos resultados, o fato de o polissacarídeo estudado não apresentar uma alta citotoxicidade no teste de MTT em elevadas concentrações o torna uma molécula promissora para ser utilizada em diversas aplicações industriais e biotecnológicas. Diante disso, é possível constatar que os polissacarídeos obtidos dessa alga possuem alto potencial para o desenvolvimento de novos fármacos, uma vez que são uma fonte rica de compostos com grande variedade estrutural e funcional e possuem baixa toxicidade, além de serem biodegradáveis. Dessa forma, é nítida a importância do desenvolvimento de pesquisas com vistas a investigar
as suas possíveis aplicabilidades futuras. E os agradecimentos, vão para a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, para o Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade e Biotecnologia, o Biotec, e o Laboratório de Doenças Infecciosas, o LADIC. Bom, e essas são as referências utilizadas para compor a apresentação no desenvolvimento do trabalho. E eu muito obrigada aí pela atenção de vocês.